Olá, eu me chamo Larissa Cavalcante, sou graduanda da Universidade Federal do Amazonas, faço parte do grupo de pesquisa Relações Gênero, Poder e Violência em Literatura de Língua Portuguesa, e o título desse trabalho é O Tapete Voador, a Ascensão Social do Negro no Brasil, que foi orientado pela professora doutora Anícia Zúculo. O conto analisado faz parte da obra também intitulada O Tapete Voador, da autora Cristiane Sobral. E nós temos dois personagens em destaque, que são Bárbara e o Presidente, ambos personagens negros que ocupam posições notáveis profissionalmente. E é por meio de uma entrevista que o Presidente realiza com a Bárbara que nós vamos perceber esses perfis totalmente opostos, embora vítimas do mesmo sistema. A Bárbara é muito requisitada na sua área de atuação profissional, então ela resolve dar um passo à frente ao mandar para sua empresa uma carta pedindo apoio para um curso de pós-graduação. Então ela é convocada pelo presidente da empresa para uma entrevista. Logo no início do conto, o narrador deixa evidente pra gente quem é a Bárbara, suas características, né? Que ela tem origem pobre, ela é filha de empregada doméstica com porteiro, e no momento em que ela tá se olhando no espelho, ele fala como ela se admira, como ela é vaidosa, ela gosta de fazer penteados no seu cabelo afro. Então, a gente já vê uma pessoa que tem certa consciência racial, consciência de si mesma, né? Até quando ela fala sobre o ambiente, ela tem consciência sobre o ambiente ao redor dela. Então, a gente já vê que não é uma pessoa facilmente manipulável. Tanto que ela fica muito feliz ao se deparar com alguém negro numa posição tão alta de poder como era o presidente, né? Uma coisa curiosa é que no momento em que ela entra na sala dele, é a primeira vez em que ela vê ele, né? Mesmo trabalhando nessa empresa há certo tempo, ou seja, ele não era uma pessoa que se mostrava publicamente. O conto até diz o seguinte: o presidente era tão importante que fazia questão de ser invisível, intocável, o que claramente é algo irônico, porque ele não era invisível só porque ele era importante, porque ele era uma pessoa ocupada. Não somente por isso, mas porque ele tinha que se invisibilizar, né, por causa da sua cor. E a entrevista que ele faz com a Bárbara é basicamente um monólogo, porque só ele fala. Ele faz um enorme discurso, né, como se fosse aquelas palestras motivacionais, né, de alavancar sua carreira e tudo mais. Mas na verdade é um grande discurso racista e embranquecedor. Ele começa a falar sobre o marketing pessoal da Bárbara, né, sobre a aparência dela no ambiente de trabalho. Fala que o cabelo dela é um acidente genético, mas que tudo bem, porque isso a gente tem como mudar, tem como disfarçar, a cor da sua pele não é tão escura, então a gente tem como mudar isso. E ele, inclusive, menciona o fato de ela ter um namorado negro, falando que aquilo é um atraso para ela. Ou seja, essas características da Bárbara, das quais ela tinha tanto orgulho, são todas desmerecidas pelo presidente, né? E lá na frente ele fala: mas eu entendo, eu também já fui negro um dia. Quer dizer, ele não se entende mais como uma pessoa negra, né? E ele teve que passar por todo esse processo de embranquecimento, de lavagem cerebral, então ele reproduz essas ideias. Neuza Santos, em sua obra Tornar-se Negro, ao falar sobre a sociedade pós-escravocrata, ela afirma o seguinte: o cidadão era branco, os serviços respeitáveis eram os serviços de branco, e foi com a principal determinação de se assemelhar ao branco que o negro buscou, via ascensão social, tornar-se gente. Quer dizer, tornar-se gente era se tornar branco. E no decorrer da história, até os dias de hoje, essas pessoas negras tiveram que abdicar de sua identidade para poder se embranquecer, se elas quisessem ascender socialmente. E é esse o perfil que é evidenciado pelo personagem presidente. Ele perdeu tanto sua personalidade, a sua identidade, que ele nem mesmo tem um nome, né? O nome dele é Presidente no conto. E no final desse discurso dele, ele ainda vai defender a questão da meritocracia, da democracia racial, e na verdade a gente vai ver que o conto, ele desmistifica isso, né? Já que lá ao final a Bárbara, ela não aceita esse discurso, né? Ela não permanece mais na empresa, ela se despede. Então a gente tem o seguinte: os próximos passos não foram fáceis. Para não cair, teve que aprender a caminhar, a triturar todos os problemas diante dos seus pés. Quer dizer, nada foi fácil para ela. E isso já desmistifica a questão da democracia racial, porque nem todos têm as mesmas oportunidades. Silvio de Almeida, em sua obra Racismo Estrutural, fala um pouco sobre o racismo institucional. E ele diz o seguinte: que no caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Quer dizer, quem é esse grupo racial que fica no poder? São os brancos, são as pessoas brancas, né? Então a gente já vê que essas questões que a Bárbara enfrentou não são à toa, né? São por causa da cor da sua pele e porque ela escolheu não se embranquecer, então tudo foi mais difícil para ela. A última frase do conto é: quando o presidente puxou o seu tapete, Bárbara aprendeu a voar. Quer dizer, o tapete voador é uma forma de resistir e permanecer nesses espaços profissionais, sem sucumbir às falácias do embranquecimento. É por suscitar essas reflexões que a narrativa de Cristiane Sobral é tão rica e necessária. Obrigada.